Olá, hoje nós vamos continuar com os estudos de apoio para o SAEB e falaremos sobre o nível de prioridade de um descritor. Nós usamos esse documento que foi retirado da página do INEP, atualizado com a data de 21 de junho deste ano, e este material será disponibilizado para a escola e deixaremos o link de acesso para consulta e estudo do mesmo. E estudando esse documento, nós verificamos que esses quadros 12, 13 e 14, eles trazem a distribuição dos temas de matemática e suas prioridades em cada série que é avaliado no SAEB, no 5º e 9º ano e na 3ª série do ensino médio. Nós podemos verificar aí à esquerda, a distribuição de prioridades define-se para cada um dos tópicos da seguinte forma. O P1, maior ênfase para a série, nós temos o P2, o P3 e o P4 de menor ênfase para a série. Então, nós notamos que a unidade temática, números e operações, álgebra e funções, ela está aqui em volta, esse quadradinho azul, no nível de prioridade 1, tanto no 5º e no 9º ano, como na 3ª série do ensino médio. E por conta disso, nós elegemos essa unidade temática para o estudo no vídeo de hoje. Aqui nós temos os passos que nós utilizamos na sequência para fazermos a seleção do descritor que está no nível de prioridade 1, o chamado P1, como eu acabei de mencionar. Nós iremos utilizar como estudo o 9º ano. Então, o passo 1. Depois dessa identificação do nível de prioridade e a unidade temática selecionada, que foi números e operações, álgebra e funções, nós verificamos quantos descritores estavam no nível P1 e nós identificamos 9 descritores. Como vocês podem verificar esse quadradinho em azul, nós colocamos eles aí em evidência, porque esse documento do passo 1, ele foi feito apenas um recorte para a gente comentar aqui. Então, esses foram os descritores que nós encontramos no nível P1, o D19, o 23, o 24, o 28, o 29, 31, 32, 33 e 34. Então, dentro de cada tema, existe um conjunto de descritores e para cada descritor existe uma prioridade para ser avaliada. E também tem a ver com a quantidade de questões por tema e descritor. Um descritor classificado como P1, ele tem muito mais questões na avaliação do SAEB do que um descritor classificado com o nível aí P4. No passo 2, nós fomos verificar quais desses descritores que nós selecionamos, e que nós identificamos aí, que não convergiam com a articulação da matriz de habilidades. Esse documento aí na cor laranja, também é um recorte, é um documento que nós preparamos, já enviamos através de comunicado para as unidades escolares. E fazendo essa verificação aí dos descritores que não convergiam, então restaram apenas os descritores D19, o 24, o 32 e o 33. Na sequência, nós fomos verificar lá na matriz de referência do SAEB a descrição desses descritores e selecionamos o D32 para darmos alguns exemplos aqui. E por último, o passo 4, que na escala de proficiência do SAEB, de matemática, do 9º ano, nós verificamos em que níveis esse descritor selecionado, o D32, ele se encontrava.
e nós checamos que ele se encontrava no nível 6 e no nível 9. O descritor D32, ele vai tratar das expressões algébricas. Então, aqui o descritor 32 está lá na unidade temática, números e operações, álgebra e funções, e a sua descrição. Identificar a expressão algébrica que expressa uma regularidade observada em sequências de números ou figuras padrões. E no nível 6, como ela se encontra? Em determinar o valor numérico de uma expressão algébrica que contenha parênteses envolvendo os números naturais. E no nível 9, reconhecer a expressão algébrica que expressa uma regularidade existente em uma sequência de números de figuras geométricas. Na sequência, nós veremos exemplos sobre o nível 6. Então, no nível 6, determinar o valor numérico de uma expressão algébrica que contenha parênteses envolvendo os números naturais. Vamos ver aqui o problema. Para converter graus Celsius em graus Fahrenheit, utiliza-se a fórmula. Se em Duque de Caxias a temperatura estiver marcando 15 graus centímetros, nos Estados Unidos, que utiliza graus Fahrenheit, a temperatura será. Então, aqui no nível 6, o aluno ele vai precisar determinar o valor numérico, ele vai precisar calcular, fazendo o quê? Utilizando a fórmula que foi dada pelo problema, né? Substituindo também o valor, realizando aí o cálculo, como nós colocamos aqui a solução do lado, para que ele pudesse chegar à sua resposta final. No exemplo 2, a mesma coisa. O valor numérico da expressão algébrica, então foi dado aqui a expressão, e foram fornecidos valores nos quais ele irá precisar fazer a substituição, né, determinar esse cálculo para que ele possa encontrar a solução, a resposta. No exemplo do nível 9, reconhecer a expressão algébrica que expressa uma regularidade existente em uma sequência de números ou figuras geométricas. E o problema nos traz: para a seguinte sequência de polígonos, veja a quantidade de diagonais. Então, o problema nos trouxe 4 polígonos e completa abaixo a expressão algébrica dessa sequência que relaciona o número de diagonais e de qualquer polígono é. Então, nesse problema, o aluno ele vai precisar reconhecer a expressão algébrica, né? Reconhecer esses dados que foram fornecidos, se nós olharmos aqui, né? Os dados que foram apresentados, fornecidos para cada polígono, para que ele possa gerar a expressão algébrica, né? Encontrar a sua resposta. E aqui no exemplo 2, a mesma maneira. O problema nos traz: as variáveis IP e NP assumem valores conforme mostra o quadro abaixo. A relação entre P e M é dada pela expressão. A mesma coisa que o exemplo anterior. O aluno ele vai precisar reconhecer a expressão algébrica com relação aos dados que foram fornecidos pelo problema, para que ele possa gerar a expressão algébrica e encontrar aí a sua resposta. Então, a diferença entre os níveis 6 e o 9, que o 6 ele está num nível mais fácil, digamos assim, que o aluno ele vai ter uma fórmula e um valor ou valores, o qual ele vai precisar fazer a substituição, realizar o cálculo e encontrar a sua resposta. Já o nível 9, ele já é um nível mais difícil, mais complexo para o aluno, que o aluno vai precisar ter esse olhar, reconhecer esses dados, fazer essa
interpretação com esses dados que foram fornecidos para que ele possa gerar a expressão algébrica e encontrar a sua resposta. Eu espero que esse vídeo possa contribuir aí com vocês mais um pouquinho sobre os estudos com os nossos alunos para o SAEB. Um grande abraço e até a próxima!